A busca por esse conceito de net zero da água tem dentro de suas principais premissas a gestão de recursos hídricos, que é uma das premissas básicas que norteiam todo o investimento em desenvolvimento de novos produtos da Rainbird, de maneira a buscar essa melhoria na gestão dos recursos hídricos. A gente pode citar como, por exemplo, o desenvolvimento de emissores de alta eficiência, como, por exemplo, o sistema de gotejo enterrado, que leva a água exatamente onde a planta precisa, ou seja, na raiz, além de uma completa gama e instalação de sensores que contribuem para um sistema de controle central na gestão desse recurso hídrico, garantindo que a quantidade necessária de água é aplicada no desenvolvimento desse projeto. Cada projeto tem sua particularidade, né? E a Rainbird ela se apoia na sua ampla gama de produtos e no seu extenso portfólio de maneira a escutar do cliente quais são as suas necessidades e entender quais são os anseios na instalação daquele projeto. Obviamente sempre apoiados em empresas e parceiros com alto nível de especialização, como foi nesse caso a empresa Regatec, e junto ao nosso parceiro e projeto nós tentamos buscar dentro das necessidades do cliente qual a especificação para atingir aqueles objetivos. Então, com a instalação de um sistema de controle central robusto e sensores que norteiam a necessidade daquele paisagismo específico, a Rainbird traz para o campo os produtos com a tecnologia necessária a atingir os objetivos do cliente. Projetos economicamente viáveis proporcionam à Rainbird o cenário ideal para a aplicação de novas tecnologias, criando aquele ciclo virtuoso de tecnologias, gerando um retorno financeiro esperado pelo cliente e esse retorno financeiro esperado criando um cenário para a aplicação de novas tecnologias. Vale a pena ressaltar que projetos especiais e comerciais, como é o caso do Hectares, têm um planejamento para uma vida útil do equipamento de 20, 25, 30 anos. Então você consegue imaginar a dimensão de uma correta gestão de recursos hídricos no horizonte de, quem sabe, 20, 30 anos, não só como uma eficiência no uso de energia e outros recursos naturais aplicáveis a esse projeto. A Rainbird, como uma das pioneiras no desenvolvimento de soluções para a irrigação de paisagismo no Brasil, tem sempre como um dos seus principais objetivos a educação e treinamento da nossa rede, sempre preocupados em certificar os parceiros que trabalham com os mesmos valores da empresa para que esses possam atuar junto ao mercado, e também a nossa participação junto a entidades como o GBC, que proporcionam uma certificação às construções sustentáveis, bem como buscando junto aos órgãos que certifiquem a eficiência e eficácia do nosso equipamento, que seriam os selos como WaterSense, o Water Efficiency e o LEED aqui no Brasil para as construções sustentáveis. O GBC é uma organização que possui valores muito similares àqueles que norteiam as ações da Rainbird no mercado nacional. E nós vemos com bons olhos não somente andar de mãos dadas com o GBC na promoção dessa, digamos, popularização das construções sustentáveis no Brasil, como também poder fornecer um apoio técnico no que são as certificações promovidas pelo GBC, bem como ser um referente técnico a todos aqueles parceiros da sociedade civil que buscam ter essa certificação em seus empreendimentos. Bem, antes de mais nada, o Hectares é quase que um presente que a gente ganhou para fazer esse projeto, onde é uma situação que você precisa aplicar todos os bons recursos e boas práticas de irrigação nas tecnologias mais avançadas que existem. Você tem desde simples gramados de futebol um pouco mais complexos, você tem quadra de areia de beach tênis, quadra de saibro, você tem canteiros altos, canteiros baixos e densos, jardins sobre laje, você tem jabuticabeiras, você tem uma diversidade de formas e necessidades hídricas inclusive muito misturadas. E isso é uma coisa que na hora do projeto também é um complicador, mas é um desafio.
Não só isso, você tem um clima extremamente quente e que em certos dias no inverno até um pouco frios, e você tem que manejar toda essa necessidade hídrica para gastar o mínimo de água possível. Então, a gente precisou usar tudo que houve do mais eficiente possível. A automação, nesse caso, vamos dizer, o cérebro da coisa. E você tem recursos no equipamento da Rainbird, inclusive o IVM, que foi recentemente lançado, que é uma forma de fazer a automação das válvulas e que te permite até 40 programas diferentes. Então, para cada tipo de situação, a gente tem uma programação diferente, que eu posso irrigar ela até 10 vezes por dia. E o IVM te faz tudo isso. Não só ele te faz um gerenciamento de vazões, para você saber, até eu consigo saber se tem vazamento num determinado lugar sem eu ter que ir até lá ou ver vazando. Esse IVM é uma tecnologia que veio do Golf, há mais de 10 anos a gente tem ela testada, e é uma tecnologia muito robusta, que não só é um facilitador para instalação, porque você usa muito menos cabo do que normalmente, como também é um sistema que nós aqui no Brasil, nós vivemos na região que cai mais raio do mundo. E esse VM é um produto extremamente robusto contra raio e que te dá muito menos incidência de ter que fazer algum reparo. Essa automação também ela é linkada a um site na nuvem e você, desde um computador, desde um celular, um computador, você pode operar ela remotamente com uma infinidade de recursos que efetivamente eu bato palma para a Rainbird pelo produto que eles lançaram. Bom, eu sou auditor de irrigação pela Associação Americana de Irrigação. E justo o que faz um auditor? Ele vê aonde você está gastando água e o que fazer para melhorar, em quanto tempo esse que vai fazer vai se pagar. Então, logicamente, a gente tentou usar produtos para esse projeto que sejam o mais eficiente, não só no consumo energético, como que seja a melhor distribuição, a melhor homogeneidade na distribuição da água. E com isso é que você vai ter a melhor produção, a melhor eficiência como um todo do projeto. Podemos separar o assunto em dois temas: a parte hidráulica e a parte de automação. Na parte hidráulica, nós temos muito tubo de gotejamento para os canteiros, tubo de gotejamento com escudo de cobre, que não permite a intrusão de raízes dentro do gotejamento. Então ele vai ter uma vida útil muito mais longa. Eles são tubos autocompensantes, quer dizer, dentro de uma mesma gleba você tem a mesma precipitação, a mesma homogeneidade. Foi usado muito bocal rotativo, que é uma tecnologia que tem uns 15 anos e ela é muito mais eficiente do que os antigos aspersores daquele spray. Foi usado também rotores de alta eficiência, ou seja, na parte hidráulica foi usado o que há de mais moderno, com filtros inclusive que te marcam quando uma válvula estiver suja, ela te acende uma luzinha vermelha, enfim. Na parte de automação foi usado esse IVM, que é um produto que a Rainbird ganhou o Prêmio Mundial de Inovação 2 anos atrás, né, no começo da pandemia, justamente por ser um produto muito fácil de expandir o sistema, muito fácil de fazer um troubleshooting e muito fácil de comandar via um site na nuvem. Então, realmente é um sonho poder trabalhar com esse equipamento e aplicar num sistema desse. Eu já havia feito grandes projetos e eu te digo, antigamente a coisa era muito mais difícil. Com esse tipo de equipamento, facilita a tua vida de uma maneira absurda. Não só na hora de instalar, como na hora de fazer manutenção e da operação do equipamento. Como ser humano vivendo em região urbana desde que eu nasci, eu só tenho a agradecer. Agora, como empresário que trabalha com esse segmento, eu vejo um grande nicho de mercado de aprimorar e oferecer a economia de água e energia para todos os prédios novos que venham a surgir.
Eu acho que é uma excelente atividade, é uma excelente organização para a gente justamente implementar nas novas construções e fazer a nova geração entender e aplicar tudo que há de mais moderno, até porque lá na frente essa água e essa energia vão faltar. O projeto Paisagismo do Hectares Resort foi pensado como um percurso de sensações, que conforme você vai andando, uma nova coisa aparece e essa coisa causa aquele uau! Então, a ideia foi ter logo na entrada um grande lago onde pousa uma edificação. Ao lado a gente enxerga uma verdadeira água marinha, que é a piscina de 50 metros que chega ali a Cavaleira, mais alto do que o lago, refletindo nessas águas. Aí você caminha, você vai encontrando vegetações maravilhosas, você vai encontrando construções fantásticas e um lazer sem igual. Então o projeto paisagístico aqui trabalhou não apenas a vegetação, que é sensacional, mas também um lazer completo, um lazer que cuidasse da saúde do corpo, mas também da mente e da alma. Realmente aqui no Hectares a gente pôde trabalhar os 5 sentidos humanos através da vegetação. A gente trabalhou florações para a nossa visão, plantas aromáticas, perfumadas para o nosso olfato, colocamos frutíferas para o paladar, aliás, muitas jabuticabeiras, que é aquela planta fantástica, brasileiríssima, tá certo? E essas frutas vão atrair a avifauna, os pássaros, que vão fazer a trilha sonora aqui do nosso empreendimento. E essa ideia da gente percorrer locais gostosos, floridos, sombreados, ora o sol incide sobre a nossa pele, ora é a sombra com seu frescor, que traz então aquela forte sensação do tato. Mais do que isso, colocamos equipamentos de lazer para todas as faixas etárias, desde o cachorrinho, passando por playgrounds pedagógicos para crianças, brinquedos para crianças um pouco maiores, praças para os adolescentes ficarem, ambientes para os adultos, principalmente os ambientes de comer. O brasileiro adora se reunir ali em volta de uma comidinha, de uma bebidinha. Aliás, nós temos uma arquitetura linda aqui, feita pelo Gladson, e essa arquitetura, muitas vezes você aperta um botão, o vidro corre todo, então toda essa arquitetura, todo esse ambiente interno, ele se debruça sobre o lago em forma de um terraço, ou seja, o interno, o externo, a sombra, o sol, tudo isso contribui para uma coisa importantíssima, que é o encantamento. Por quê? Porque hoje, com as redes sociais, não basta você ter um imóvel. É muito importante que você mostre que você tem um imóvel. E quando você mostra, é fundamental que você mostre beleza. Então aqui nós fomos criando ambientes tanto para grupos maiores, para grupos menores, mas sempre com esse aspecto da estética, porque hoje a beleza, ela é uma coisa importante na hora de você decidir a compra, na hora de decidir para onde você vai levar a sua família. Então tudo aqui foi planejado para você passar realmente momentos fantásticos aí, junto com quem você mais ama, que é a sua família. Bem, o grande desafio foi criar uma ambiência gostosa aqui no Centro-Oeste, aqui em Dourados, uma vez que a gente sabe que é um local bastante quente. E por ser um local bastante quente, a gente tem uma evaporação muito grande. Então, a gente pôde contar com a irrigação para a gente ter sombra. E sombra aqui traz uma coisa muito importante, que é o frescor, A gente sabe que a sombra de uma árvore, em função da evapotranspiração,
traz toda uma ambiência muito gostosa. E aqui a gente usou sombras diferenciadas, sombras mais rendilhadas, sombras mais fortes, sombras mais densas. Para quê? Para que você tenha nesse caminhar luzes e sombras de diferentes qualidades, criando surpresas. E são essas surpresas que trazem a beleza. E aqui no Hectares, né, o nosso cliente, a São Bento, conseguiu plantas muito grandes. Isso é maravilhoso, mas também tem uma questão técnica. A hora que eu coloco uma planta bastante grande, já adulta, eu tenho que ter cuidados especiais para que ela sobreviva, porque as plantas são como nós, né? Quando a gente é criancinha, a gente cai, leva tombo e tudo bem. Quando a gente fica velhinho, a gente cai e quebra, tá certo? Então, árvores mais adultas necessitam de todos esses cuidados e aqui a irrigação é fundamental, a qualidade da terra, né? A hora que você faz essa cova. Então, tudo isso foi muito orquestrado para você conseguir esse resultado final bastante verde, bastante natural, que é a grande tendência internacional do bom viver nas cidades. Eu tive a honra de representar o Brasil nesse último MIPIM de 2023. E o que é o MIPIM? É o maior evento de novas urbanizações do mundo. E aqui a gente pôde ver que a grande atração foi trazer a natureza para as cidades, para humanizá-las, mas também trazer muito lazer. E aqui a gente caprichou. A gente cuidou de todos os membros da família para que tivesse aí um lazer bastante bacana. Bem, eu acredito que um bom investimento em projetos, contratando projetistas que têm aí repertório, né? E a gente pode falar que nós estamos há 53 anos trabalhando com paisagismo, né? E nesses 53 anos nós fizemos cerca de 6 mil projetos. E esses projetos são do Brasil todo, né? Que apresentam climas muito diferentes, inclusive culturas de lazer também bastante diversificados. E aqui no Hectares eu acho que a gente pôde aplicar toda essa expertise, porque a São Bento foi sensacional. Eles nos deram liberdade total, foram muito coniventes com a gente, foi muito gostoso essa troca de informações, essa troca de experiências, e a gente conseguiu um resultado que não é fácil conseguir, porque a gente teve não apenas o investimento em projeto, mas também o investimento em execução. E isso fez toda a diferença para que fosse um empreendimento hoje que é uma referência, não apenas em Dourados, não apenas no Mato Grosso do Sul, eu diria uma referência no Brasil. Bem, eu acho que esse projeto ele é muito importante para o Green Building, porque ele não é apenas um projeto sustentável. Você vê nele a sustentabilidade. Porque a gente tem visto aqui vários projetos, né, que tem selo Platinum até do GBC, e você olha e fala assim, puxa, mas isso é árido, não sei se é tão humano assim, né? E aqui no Hectares não. No Hectares você tem essa coisa gostosa do acolhimento, da escala humana. Aliás, aqui a gente tem uma coisa fantástica, que a gente tem a escala monumental. Por exemplo, na piscina, nós temos uma piscina de 50 metros, com palmeiras imperiais gigantes, né? E você tem essa monumentalidade. Mas a hora que você senta na sua espreguiçadeira, você está ali com um filho, com uma filha, com a sua esposa ou com o seu marido, você tem ali uma escala humana, uma escala gostosa, né? De aconchego. Então, não é fácil você conseguir essas duas coisas, né? Porque as duas coisas são importantes, né? Essa questão da monumentalidade traz aquela, uau, que coisa linda, parabéns, você mora num lugar fantástico, mas também só isso fica um pouco cansativo. É fundamental que você esteja, né, num lugar gostoso, num lugar confortável, num lugar onde você se sente gente, né? Num local onde você se sinta muito bem, e eu acho que aqui no Hectares a gente conseguiu essa façanha.
Eu vejo o seguinte, essa questão da sustentabilidade, que até pouco tempo sustentabilidade era sinônimo de sustentabilidade ambiental, hoje isso se expandiu, né? Hoje a gente não tem mais a sustentabilidade ambiental apenas, que é muito importante. A gente tem hoje a sustentabilidade social. Quer dizer, o próprio GBC hoje já tem aí ferramentas para trabalhar o bem-estar das pessoas e não apenas a questão da sustentabilidade social, mas hoje já se fala em sustentabilidade pessoal. Por isso que é importante nos nossos projetos criarmos ali ambientes muito aconchegantes para você poder ficar em paz consigo mesmo, que é uma coisa complicadíssima. Cada vez mais a gente está atendendo, todo mundo está olhando aí as redes sociais, a gente está tentando se sociabilizar e a gente não tem mais tempo para a gente mesmo. Então a sustentabilidade pessoal é fundamental. E o GBC hoje cobre várias dessas atividades humanas. Então você tem o LEED, você tem o Casa e Condomínio, o Life, o Zero Energy, ou seja, a gente está muito bem amparado aqui com essas certificações do GBC. O Hectares ele foi muito desafiador. Parte desse desafio foi, claro, mostrar para as pessoas que existia essa demanda de um produto totalmente diferente, de um bairro totalmente diferente para as famílias de Dourados. E dentro da própria estrutura do Hectares, a parte da arquitetura sofisticada, principalmente o nosso espaço ecumênico, ele foi muito desafiador para executar, junto com o nosso maravilhoso lago de 4.400 metros quadrados. E por último, claro, trazer um paisagismo que traduzisse as nossas visões de qualidade de vida e fazer com que esse paisagismo tivesse sempre vivo, lindo, de maneira exuberante. E a gente conseguiu isso através da irrigação. A comunicação está no DNA da São Bento. A gente procura sempre levar para os clientes todos os conceitos que a gente usa nos nossos empreendimentos para que eles possam usar também na construção da sua própria casa ou do seu próprio negócio. Então são visões, conceitos, ideias que a gente traz de conforto, sustentabilidade, usabilidade desses espaços que a gente procura transmitir em cada ponto dos nossos podcasts, das nossas redes sociais, para que o público, não só dos clientes da São Bento, mas como também de Dourados, consiga receber esse conhecimento que a gente busca tanto de inspirações de fora. O Hectares ele veio de uma visão que a São Bento teve, que Dourados precisava de um empreendimento que traduzisse todas as possibilidades de qualidade de vida, sofisticação, luxo para o público de alto padrão aqui de Dourados. A gente enxergava que essas famílias elas buscavam o melhor nas suas férias, momentos de lazer ao redor do mundo, mas não tinha uma opção de morar com toda essa qualidade dentro de casa. Então nós montamos um projeto para proporcionar essa possibilidade. Eu acho que é muito importante conscientizar as pessoas que existem maneiras de fazer construções e edificações sustentáveis, principalmente no Brasil, porque as pessoas não têm esse conhecimento. Elas acham que a tecnologia local não suporta, ou às vezes que os custos são extremamente mais altos. A gente sabe que é necessário um investimento para poder trazer sustentabilidade, mas muitas vezes esse investimento ele está no conceito, em pensar sustentabilidade e não na parte financeira. Então quando você começa um projeto pensando em sustentabilidade, ele se torna muito mais fácil de execução. E a GBC conscientizar as pessoas disso, eu acho que é um trabalho muito nobre que é feito ao redor do mundo e principalmente nesse país tão vasto e cheio de possibilidades que é o Brasil.